Olá, boa tarde. Lugar de mulher também é nos estádios. A Copa do Mundo trouxe à tona a disparidade entre homens e mulheres quando o assunto é futebol. De olho nessa situação, o Conselho Nacional de Justiça aproveitou o clima do Mundial para dar destaque à visibilidade das mulheres enquanto torcedoras. Falta de segurança e medo do assédio são relatos frequentes entre as mulheres que deixam de ir aos estádios. Esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Conselho Nacional de Justiça aprova ato normativo para evitar que pessoas inocentes respondam a ações penais em razão de reconhecimento facial errado. Combate à pornografia. Com a autorização da Justiça, policiais realizam a 10ª fase da Operação Luz na Infância. E ainda, geração de renda e sustentabilidade. Tribunal de Justiça de Mato Grosso doa papéis para a Associação de Catadores de Material Reciclado. Em sessão plenária, o Conselho Nacional de Justiça aprovou por unanimidade ato normativo que propõe elaboração de diretrizes para evitar que o Poder Judiciário processe e condene pessoas com base em reconhecimento de autoria de crimes de forma equivocada. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, foi o coordenador de 5 grupos de pesquisa que analisaram e elaboraram propostas sobre o tema. Nós temos visto frequentemente a mídia noticiando pessoas que ficaram presas durante anos, condenadas com base tão somente nessa prova. É desanimador constatar esta realidade, mas, ao mesmo tempo, causa-nos imenso júbilo ver a possibilidade de um quadro como esse modificar-se de forma radical a partir de uma normatização que irá permitir aos magistrados de todo o Brasil reunir elementos mais técnicos e idôneos para qualificar a prova e dar ao processo penal brasileiro um cunho de maior objetividade, racionalidade e justiça. Entre as propostas elaboradas pelo ato normativo, a capacitação dos magistrados para analisar as provas de reconhecimento facial e a criação de uma cartilha de orientação à sociedade sobre como são feitos esses procedimentos. A relatora, a presidente do CNJ e STF, ministra Rosa Weber, ao votar a favor do ato normativo, destacou o papel do Conselho Nacional de Justiça na garantia dos direitos humanos. Já passamos a fase de afirmar os direitos. Nós temos que agir no sentido da sua efetivação, da sua concretização. E nesta linha, o trabalho do grupo que Vossa Excelência capitaneou sobre o reconhecimento de pessoas é uma demonstração que nós podemos, sim, caminhar e nos esforçarmos para tornar efetivos os direitos humanos. Os demais conselheiros, ao seguir o voto da relatora, destacaram que o racismo estrutural é um dos principais problemas que agravam a prisão e condenação de pessoas inocentes. Onde nós começamos a ter os problemas, onde o Ministério Público começa a intervir, a Defensoria Pública também, e muitas vezes de forma despercebida em relação ao reconhecimento fotográfico que foi feito de forma equivocada e, como consta nos considerandos, e como bem chamou a atenção o senhor ministro, condutor desses trabalhos, 60% dos casos de reconhecimento fotográfico equivocado no âmbito policial gera decretação de prisão preventiva, em média, com a prisão de 281 dias. Nós ainda temos a negação social de que o racismo existe. E é um racismo mais do que presente, porque ele é estrutural. E que reflete essa violação massiva de direitos humanos por falhas estruturais do serviço público, do poder público, seja por falta de recursos, seja por má vontade, seja por incompetência, seja por falta de diálogo. O plenário do CNJ aprovou também, por unanimidade, proposta de elaboração de medidas para que o Poder Judiciário possa atuar de forma mais ativa no combate ao trabalho infantil.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de revogação da prisão preventiva do ex-lutador de MMA, Marlon Olegário, condenado por agredir a ex-noiva. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, traz os detalhes da decisão. Ele foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 1 ano e 4 meses de prisão por violência doméstica praticada contra a ex-companheira. No STF, pretendia assegurar o direito de recorrer da condenação em liberdade. O pedido já havia sido negado no Tribunal de Justiça Fluminense e no STJ. A prisão foi decretada em razão do ex-lutador ter histórico de crimes envolvendo lesões corporais no contexto de violência doméstica e familiar. Por ser reincidente, a Justiça entendeu que a soltura dele representaria ameaça à ordem pública, tendo em vista que, mesmo com condenações anteriores, ele continuou a praticar ilícitos da mesma natureza. A revogação da prisão foi indeferida pelo ministro Alexandre de Moraes, por não ter identificado nenhuma ilegalidade na decisão do Superior Tribunal de Justiça. Na página de acompanhamento processual do Supremo Tribunal Federal, já consta recurso da defesa contra a decisão do relator, mas ainda não há data prevista para o julgamento. Por enquanto, o lutador segue preso preventivamente. A Justiça Federal ouve hoje os 3 policiais rodoviários federais acusados de envolvimento na morte de Genivaldo Santos em Ubaúba, Sergipe. São eles William de Barros Noia, Kleber Nascimento Freitas e Paulo Rodolfo Lima Nascimento. A Justiça já acolheu os depoimentos de testemunhas de acusação e defesa. Genivaldo morreu após ter sido trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e submetido à inalação de gás lacrimogênio. As práticas da justiça restaurativa estão sendo cada vez mais reforçadas nas escolas de Mato Grosso. A ferramenta traz inúmeros benefícios, entre eles o diálogo e respeito entre os alunos. Quando se trata de solucionar conflitos por meio do diálogo, a justiça restaurativa entra em campo. E foi para compartilhar esses métodos e fortalecer ainda mais essas técnicas que membros do Poder Judiciário de Mato Grosso se reuniram com profissionais das redes estadual e municipal de educação para implantar essas práticas no ambiente escolar. Pós-pandemia, os conflitos eles foram assim escancarados, né? De forma bastante preocupante, né? Então, as fragilidades dos alunos, elas afloraram de forma que a gente precisa, né, necessita, nesse momento, trabalhar o coletivo, né, dos servidores da educação, a fim de acolher esse aluno e conseguir não solucionar, mas conseguir fazê-los entender, né, compreender e ressignificar toda uma situação. O encontro pela justiça restaurativa na educação. Este foi o tema do evento que foi realizado pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa, o NUGJUR, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado, a SEDUC. O ser humano, ele só aprende por repetição. As crianças não precisam de tanta repetição, precisam de um tempo menor para ela incorporar uma nova prática. E então, investindo nessa cooperação do setor da educação com o NUGJUR é exatamente para que nós tenhamos ali essa possibilidade de transplantar essa árvore da comunicação mais humanizada, mais promissora em termos de relacionamentos bons, que são os círculos de construção de paz. Sensibilidade. Essa foi uma das palavras-chave debatidas durante o evento, que contou com a participação do desembargador Leoberto Branquer, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O magistrado parabenizou a temática que está sendo difundida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso a toda a sociedade e, especialmente, à rede pública de ensino.
Quando se aprende essas tecnologias sociais de diálogo estruturado, que a justiça restaurativa depende para que ela possa acontecer, nós começamos a perceber que isso é útil não apenas no contexto da justiça criminal, não apenas na resolução de conflitos, mas na construção do senso de pertencimento comunitário, na integração de equipes de trabalho, na convivência do dia a dia, porque, no fundo, se trata de uma horizontalização das relações de poder. Veja a seguir, campanha do Conselho Nacional de Justiça incentiva a participação das mulheres nos estádios de futebol. As informações em instantes, volto já. Com autorização da Justiça, policiais civis de 18 unidades da Federação realizam hoje a 10ª fase da Operação Luz na Infância. A ação comandada pelo Ministério da Justiça tem como objetivo combater a pornografia infantil. Desde cedo, são cumpridos 125 mandados no Brasil e em mais 4 países, Argentina, Estados Unidos, Panamá e Equador. 39 pessoas foram presas até o momento. A campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres do Conselho Nacional de Justiça aproveitou o clima de Copa do Mundo para dar visibilidade ao trabalho que garante mais espaços para o gênero feminino no futebol. Só com direitos efetivamente garantidos é que nós, mulheres, conseguiremos ser as verdadeiras donas da bola. A Copa do Mundo do Catar reacendeu uma antiga pauta do esporte, a participação das mulheres no futebol como torcedoras. No maior evento do planeta, torcedoras iranianas relataram agressões, intimidações e perseguições. Uma delas falou assim, olha, eu não posso falar agora, pega meu telefone, porque eles estão vigiando a gente. Mas aí agora, saindo do estádio, um grupo de homens cercou uma menina, ela estava sangrando, pegaram o telefone dela. Mulheres nascidas no Irã conquistaram o direito de frequentar estádios de futebol apenas em 2019. Mas, na Copa do Mundo do Catar, apenas 4.000 dos 80.000 ingressos disponíveis foram disponibilizados a elas. No Brasil, a Federação Paulista de Futebol fez um levantamento importante. Segundo a entidade, só 14% do público do campeonato estadual era composto por mulheres. Os motivos que as afastam do estádio são muitos. Falta de segurança, medo do assédio e falta de incentivo para assistir a um jogo ao vivo foram os relatos mais frequentes. Entre as propostas para mudar essa realidade estão atendimento especial às mulheres nos estádios, a abertura de um canal exclusivo de denúncia, além de um programa de incentivo junto aos clubes. Iniciativas assim já ocorrem em algumas partes do país. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a Federação Gaúcha se uniu à Polícia Civil para combater os crimes de preconceito e discriminação no futebol. Quem é que imaginou que ia haver uma mulher numa rede de televisão nacional de grande porte tradicional narrando um jogo? A par disso, o que a gente tem visto são milhares de torcedoras, inclusive de países islâmicos e com cultura um pouco mais tradicional, participando, podendo frequentar as arenas de futebol. O que é um marco histórico é ver a presença feminina e ver a paixão pelo futebol, independente do sexo, independente do gênero. Bom, e agora para a gente repercutir essa questão, eu converso ao vivo de forma remota com o juiz da 14ª Vara Criminal, Marco Aurélio, que é responsável também pelo juizado do torcedor e grandes eventos em Porto Alegre. Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafaela. Para mim é um imenso prazer participar do programa e poder me dirigir ao público da TV Justiça. É uma satisfação muito grande. E o tema também é bastante instigante, né, e me motiva bastante a tratar. Muito obrigada. A gente citou há pouco a campanha do CNJ e convidamos vocês porque o Rio Grande do Sul é pioneiro em vários temas, sobretudo nessa área também do torcedor. O senhor é do juizado e eu sei que vocês elaboram inúmeras iniciativas para garantir essa equidade, a inserção da mulher também nos estádios. Como é que vem sendo a experiência aí? Olha, a inserção da mulher nos estádios ela é uma causa importante
para todos nós, e ela teve um incremento muito grande a partir do Estatuto do Torcedor. Uhum. O Estatuto do Torcedor ele foi um símbolo legislativo muito importante de civilidade no ambiente dos estádios. E uma das ferramentas para esta maior civilidade no ambiente dos estádios está exatamente no estímulo à presença feminina neste ambiente. O estádio sempre foi um ambiente notadamente de predomínio masculino, uhum. E o que é pior, um sentimento assim de vale tudo e pode tudo no ambiente dos estádios, que era até mesmo contraproducente para a presença feminina ali. Uhum. Com o tempo, obviamente, nós tivemos a necessidade dessa inserção feminina, ou até por uma questão de isonomia, e obviamente que o poder público precisava trabalhar e estimular essa frequência maior das mulheres no ambiente dos estádios. E no Rio Grande do Sul não foi diferente, nós trabalhamos muito para isso e procuramos estimular bastante esta presença. Vocês acham que, mediante o Estatuto do Torcedor, que já está em vigor há alguns anos, a gente vem amadurecendo como sociedade, o torcedor já sabe que existe uma punição, né? Ele vem se comportando, entre aspas, melhor nos estádios? O senhor acredita nesse amadurecimento? Acredito muito na importância do Estatuto do Torcedor. Ele, de um certo modo, ele é uma lei que criou um microsistema de jurisdição e de condutas no ambiente dos estádios, inclusive do ponto de vista criminal, e que teve por propósito exatamente proteger o torcedor genuíno que frequenta o estádio. Uhum. Obviamente que isto, por si só, não seria suficiente para a gente conseguir os resultados. Na esteira do Estatuto do Torcedor, nós tivemos uma aproximação do poder público no ambiente dos estádios. O juizado do torcedor no estádio é um exemplo disso, trouxe grandes benefícios, uhum. E isso permitiu que se conseguisse concretizar os objetivos do Estatuto do Torcedor. A proteção da mulher, notadamente um segmento vulnerável no ambiente dos estádios de futebol. Por quê? Como já disse, nós vivíamos uma transição na qual o predomínio da população que ali estava era masculino, uhum. E com sentimento de impunidade, né? Evidentemente que nós tivemos que trabalhar muito a conscientização coletiva dos torcedores, tá? No sentido de aceitar e respeitar a mulher naquele ambiente, na medida em que ela estava ali em situação difícil, muitas vezes, pelo grande número de pessoas, aquele encosta-encosta, aquela situação que muitas vezes os mais espertos tentam se aproveitar, sem falar na própria atitude do torcedor na presença feminina, né? Uhum. Eu sempre sublinho uma máxima que tenho muito presente para conscientizar os torcedores aqui do Rio Grande do Sul. A mulher, na humanidade, ela é um símbolo que representa, sintetiza o dever de respeito. É na mulher que nós aprendemos, desde a nossa mais tenra idade, a valores como afeto, sentimento. É onde nós aprendemos a sermos seres humanos. Obviamente que isso traz um compromisso em qualquer ser humano de preservar e proteger as mulheres das suas relações, né? E, obviamente, que na sociedade isso é um valor muito importante, muito importante. Doutor Marcos, como é que vocês alcançaram, então, essa pacificação? É claro que a gente sabe que a violência, ela ocorre, infelizmente, nem tudo o Poder Judiciário consegue conter, né? Mas graças também ao apoio com o poder público, com a polícia local, porque eu vejo que aí no Rio Grande do Sul, a participação feminina nos estádios, ela é frequente, né? E a mulher, ela tem essa sensação de segurança. A gente espera que todo o país alcance essa sensação que as mulheres devem e podem estar onde ela quiser, né? Onde elas quiserem. Mas como vocês alcançaram? É parceria também? É conscientização? É esse trabalho robusto de muito tempo? Isso não é um trabalho individual, como bem sublinhado por ti, é um trabalho coletivo, né? Uma construção coletiva. Eu sintetizo isso em 3 ações. Primeiro é a consciência coletiva, a conscientização coletiva, que tu faz com campanhas. Nós temos campanhas nos estádios, com vídeos, nos intervalos dos jogos. Trabalhamos muito as mídias sociais aqui, nas redes sociais, e a imprensa nos dá um apoio muito grande nesse sentido, da gente procurar conscientizar
o torcedor dos estádios, o torcedor em geral, sobre essa importância. Segundo passo é a fiscalização. Evidentemente que nós temos nos estádios hoje todo um sistema de monitoramento, todo um sistema de fiscalização do poder público, da Polícia Civil, da Brigada Militar e dos clubes, e isso ajuda muito na apuração dos desvios de comportamento. E a terceira via importante é a da responsabilização, que evidentemente nós não podemos deixar passar em branco nenhum ato de desrespeito, nenhum ato de abuso em relação ao gênero feminino, né? E evidentemente que isso também recebe uma notoriedade maior do que os crimes mais corriqueiros, pela importância social que nós temos de trazer isso também para a prevenção geral desses desvios de conduta. Maravilha! Marco Aurélio Martins Xavier, muito obrigada pela participação do senhor mais uma vez. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, é uma honra participar do programa e desejo a todos aí uma ótima tarde. Muito obrigada para o senhor também. Tchau, tchau. Veja a seguir, Tribunal de Justiça de Mato Grosso doa papéis para a Associação de Catadores de Material Reciclável de Cuiabá. Os detalhes em instantes. Volto já. Um portuário avulso do Porto de Tubarão, no Espírito Santo, não vai receber adicional de risco. De acordo com decisão da 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, a parcela só seria devida se os portuários com vínculo permanente também recebessem o benefício, o que não foi comprovado no caso. O portuário alegou no processo que ficava exposto a agentes de risco ao limpar pires e porões de navios depois do descarregamento de mercadorias. Ele pediu o recebimento do adicional de risco portuário, previsto em lei para trabalhadores que prestam serviços em área de porto. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença em que foi determinado o pagamento da parcela. A decisão levou em conta o laudo pericial que confirmou a exposição a riscos. De acordo com o TRT, o adicional só não seria devido a trabalhadores de portos privativos. Para o regional, no caso em julgamento, como a área de atuação era mista, o portuário avulso tinha o direito de receber a quantia. A empregadora contestou a decisão e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o recurso, o profissional atuava nas instalações da Vale, empresa privada. Portanto, o entendimento do TRT não se aplicaria. Ao analisar o caso, o relator do recurso na 5ª turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, citou tese de repercussão geral em que o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência de que portuários avulsos têm os mesmos direitos dos trabalhadores que têm vínculo permanente, uma vez que a Constituição Federal estabelece a igualdade de direitos. Dessa forma, sempre que o adicional de risco for pago ao trabalhador com vínculo permanente, ele vai ser devido também ao portuário avulso. Apesar disso, segundo o relator, o Tribunal Regional não registrou se a parcela era paga aos portuários com vínculo que atuam no mesmo local. Como a súmula 126 do TST proíbe o reexame de fatos e provas do processo, o colegiado, por unanimidade, decidiu afastar a condenação. Os desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues tomam posse hoje à tarde como ministros do Superior Tribunal de Justiça. A repórter Marina Campos tem os detalhes. A sessão solene está marcada para 5 horas da tarde. Messode Azulay Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e Paulo Sérgio Domingues, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, foram escolhidos pelo presidente da República em lista formada pelo Pleno do STJ. Messode Azulay Neto assume a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ocorrida em dezembro de 2020, e Paulo Sérgio Domingues a vaga do ministro Nefe Cordeiro, que se aposentou em março do ano passado. A solenidade de posse será realizada no Pleno do STJ e contará com a presença de diversas autoridades, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, que já confirmou presença na cerimônia. A sessão de posse será transmitida pelo canal do STJ no YouTube e também pela TV Justiça. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso doa papéis para a Associação de Catadores de Material Reciclável, a AMATS, em Cuiabá. A iniciativa gera renda para muitas famílias.
além de promover a sustentabilidade. O caminhão lotado de papel já tem destino certo, a reciclagem. Dessa vez, foram recolhidas da sede do Arquivo da Justiça Estadual 8 toneladas de papel sem serventia ao Judiciário, mas que vão gerar renda para a Associação de Catadores, a ASMATES. Entre o material estão processos inválidos, documentos administrativos e livros sem condições de leitura. A associação faz a destinação adequada dos resíduos e, com isso, é beneficiada com a comercialização. Trouxe melhoria bastante e a gente agradece, desde já a gente agradece, desejo que a gente continue muito mais. A ação atende o projeto 5.3 Gestão Arquivística do Poder Judiciário. O trabalho é vinculado à Coordenadoria Administrativa e o Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E em 3 anos de parceria com as ASMATES, o TJMT já doou aproximadamente 50 toneladas de papéis. E os benefícios vão além de gerar renda para muitas famílias. Temos o saneamento dos locais, o esvaziamento dos locais. Temos a questão da sustentabilidade e da ação social junto às ASMATES, do Poder Judiciário, que contribui, e também para as pontuações do CNJ nos quesitos de sustentabilidade, que é o descarte adequado ao papel que é eliminado. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau.